Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos aqui no Brasil e eu queria muito gravar esse vídeo para vocês falando um pouquinho sobre as minhas experiências na área de desenvolvimento de hardware e conseguindo te passar algumas dicas, passar algumas histórias, algumas experiências que eu já vivenciei nesses 5 anos, começando a minha carreira de desenvolvimento de hardware, já tendo experiência produzindo produtos em pequena e até numa média escala. Tem várias histórias, várias experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque são coisas que eu gostaria de ter ficado sabendo antes de fato começar nesse universo do hardware. Então, se você está pensando em investir aí na sua carreira desenvolvendo hardware, ou se é curioso sobre essa área, gosta de tecnologia de alguma forma, está pensando aí procurando um curso de faculdade, quer saber do relato de uma pessoa que já passou por todo o processo de graduação e agora já está no mercado já há 5 anos, se você quer ouvir um pouquinho das minhas experiências, então fica aí no vídeo de hoje, tem muita informação. Vou apresentar também algumas ferramentas bem legais que eu uso por aqui, que eu acho que podem te ajudar a destravar aí o desenvolvimento de alguns projetos. Então vamos lá, vamos começar, porque hoje quem me convidou para trazer um pouco dessas experiências para vocês foi a Celos. A Celos é uma plataforma de inteligência artificial voltada para a geração de esquemáticos eletrônicos. E a Celos é uma ferramenta excelente para te ajudar a destravar o desenvolvimento de alguns projetos, principalmente projetos microcontrolados, porque usando a Celos a gente começa construindo os blocos das funcionalidades do nosso circuito e a própria ferramenta nos traz sugestões de esquemáticos para utilizar no projeto e também no final nos traz a boom-list completa com todos os componentes eletrônicos, uma documentação profissional caso você esteja desenvolvendo hardware e precise documentar esse projeto, ou até a documentação que você vai enviar para o seu cliente aprovar esse desenvolvimento. E por fim, o que para mim é a cereja do bolo, a Celos também já monta o seu arquivo de desenvolvimento com um esquemático montado e a board pré-organizada para você partir para esse desenvolvimento de uma maneira muito mais fácil. Se te gerou curiosidade de saber mais como essa ferramenta funciona, primeiro que ela é totalmente gratuita e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas ainda nesse vídeo eu vou te mostrar uma parte bem legal dessa ferramenta, que são os projetos compartilhados, porque vai muito de encontro a uma coisa que eu sempre sentia necessidade quando eu estava começando. Então ainda hoje a gente vai explorar um pouquinho mais dentro da plataforma da Celos, porque vai fazer muito sentido o que eu vou apresentar para vocês aqui, principalmente se nesse momento você está iniciando a graduação, vai começar os seus estudos, ou se você está colocando um pezinho no mercado agora e está precisando de referências, está precisando de projetos robustos o suficiente para você basear os seus estudos e ter segurança nesse resultado. Então hoje ainda vou te mostrar onde encontrar projetos muito bons dentro da Celos para você usar como base para os seus estudos. É um método inclusive que eu uso bastante por aqui, tá? Vamos lá, vamos começar porque eu tenho muita experiência para te contar e foram 5 anos, mas foram 5 anos muito intensos esses últimos que passaram aqui pra mim. Porque, contextualizando um pouquinho, eu saí da graduação e quando eu tava na graduação eu já era apaixonada por eletrônica. Eu amava desenvolver projetos eletrônicos, todas as matérias que eu tinha um pouquinho de eletrônica, eu tinha oportunidade de desenvolver algum projeto prático para desenvolver um circuito, uma placa de circuito impresso bem caseira, qualquer coisa que eu pudesse explorar um pouco mais da parte de eletrônica, eu sempre tentava aproveitar e sempre tentava para inserir um pouquinho ali da minha criatividade, da minha vontade de desenvolver algum projeto mais criativo junto com o trabalho que precisava ser entregue. Então, principalmente no final da graduação, onde a gente tem uma parte mais prática junto ainda com a parte teórica, porque, gente, não vou mentir, né? A graduação são 5 anos muito intensos de teoria, mas quando a gente vai passando ali do 6º período pra frente, já começa um pouquinho mais de prática, né? Então, quando eu tinha essas oportunidades aí de botar a mão na massa, eu sempre tentava trazer alguma coisa relacionada à eletrônica, porque realmente foi a parte que eu mais me identifiquei durante o curso. O curso de engenharia de computação, ele é misto, então tem a parte de eletrônica, tem a parte de hardware e também tem a parte de desenvolvimento de software. Eu sei que dependendo da faculdade onde você vai cursar, a ementa do curso ela pode mudar um pouquinho, então se você estiver bem interessado na parte de eletrônica também, tenta ver aí o currículo, tenta ver as matérias que você vai ter na faculdade e verifica se você tem alguma matéria que é relacionada a circuitos eletrônicos ou a hardware, porque eu sei que tem gente que fez engenharia de computação e teve um conjunto de matérias muito diferentes das que eu tive, né? Então é importante, acho que você dá uma olhadinha ali na ementa do curso antes de começar, caso você esteja procurando mais essa parte de hardware. E já começando aí pela primeira dica, eu acho que se você, assim como eu, é tão apaixonado por eletrônica quanto eu era, eu acho que eu te recomendaria não fazer engenharia de computação e fazer engenharia eletrônica. Quando eu comecei
a graduação, não tinha engenharia eletrônica na universidade onde eu queria estudar. Então eu acabei optando por engenharia de computação e depois, ao longo do caminho, eu comecei a descobrir uma paixão enorme por engenharia de computação e eu não me arrependo nem um pouco de ter terminado o curso. Mas eu fui buscando as matérias de eletrônica, os conhecimentos de eletrônica por fora. E isso é super possível de ser feito, tá? Então, se tem uma coisa que eu preciso te contar antes de você começar, é que tudo você consegue aprender para conseguir complementar as matérias, os ensinamentos que você vai ter na sua graduação. E já pega isso como lição para você. O curso que você vai cursar na graduação, ele não vai ser 100% completo para tudo que você precisa fazer. Então, independente se você está fazendo engenharia eletrônica, ciências da computação, engenharia mecatrônica, no mercado de trabalho, quando você começa a botar a mão na massa, vão existir conhecimentos que você vai ter que buscar por fora. Não tem como, por mais que a graduação seja muito extensa, e você vai sentir isso quando você estiver lá, você vai sentir uma carga enorme de matérias, de conhecimentos, vai um mundo se abrindo. Não tem como nesses 5 anos você aprender tudo que você precisa para o mercado de trabalho. E a prática, o dia a dia, ele é muito diferente da teoria. Vai exigir muito mais de você porque você vai ter que ser muito proativo no que você precisa estudar, no que você precisa entender e no que você quer fazer. Então, se eu puder te dar como primeira dica, guarda bem essas palavras porque você vai precisar. Vai existir em algum momento aí um ponto onde você vai pensar que você não é o suficiente, que você não aprendeu o que você deveria na graduação, que tudo talvez foi meio inútil, que você deveria ter feito outro curso. Calma. É só aqueles primeiros 2 ou 3 aninhos ali, logo que você se forma, que o negócio é meio maluco, principalmente se você ainda não tem muitas experiências no mercado, se você não trabalhou muito ainda, nossa, é muito caótico. Os primeiros 2 anos são os piores, porque a gente se questiona muito. Mas assim que você entende que você tem uma base, que agora em cima dessa base você consegue construir novos conhecimentos, a coisa vai melhorar, você vai ficar mais relaxado aí e bora pra frente, tá bom? Então, os estudos continuam depois da graduação. Agora vamos falar sobre os erros. Os erros, eles são muito mais frequentes do que você pode imaginar. Quando eu estava na graduação, o universo era um pouquinho controlado. Então, sim, existiam erros, a gente podia construir erros nos algoritmos que a gente estava construindo, responder as perguntas erradas, ou até no momento em laboratório a gente acabava construindo algum circuito eletrônico que não gerava o resultado esperado, queimava algum componente eletrônico ou alguma coisa assim. Mas o ambiente, eu não tinha noção quanto que esse ambiente ele era ainda muito controlado. Eu achava que, como eu estava aprendendo tudo novo, eu achava que, tipo assim, tem, nossa, uma variedade de possibilidades que eu posso cometer aqui, tanto de acertos quanto de erros, mas eu não conseguia ter a visão do quanto que aquilo era extremamente montado, vamos dizer assim, para que a gente cometesse somente uma dúzia de erros ali possíveis, sabe? Mas quando a gente vai para o mundo real, as coisas são muito maiores, as possibilidades são muito maiores. Então, eu tive uma experiência de empreender logo que eu saí da graduação e eu fiquei responsável pela parte de desenvolvimento de hardware. Se vocês puxarem vídeos antigos aí do canal, de uns 3 anos atrás, vocês vão ver todo o meu processo de desenvolvimento e até relato de vários erros que eu estava enfrentando e alguns eu nunca nem tive coragem de gravar vídeo fazendo de tão frustrada que eu tava vivenciando, resolvendo aqueles erros, né? E eu não tinha ideia, assim, da quantidade de erros que eu conseguiria cometer. E os erros, eles foram em todos os pontos do desenvolvimento desse hardware. Tipo, tudo que eu poderia errar, eu errei. E foi muito frustrante mesmo, porque eu tinha uma responsabilidade muito grande no que eu precisava entregar naquele momento. E eu era a única pessoa responsável por aquilo ali, por fazer aquilo ali acontecer. Quem já estudou um pouquinho de universo de startup, ou quem já participou de algo assim, sabe que é um ambiente onde você precisa carregar muita responsabilidade, você precisa entregar muito, porque normalmente só vai depender de você e de mais ninguém, né? Porque não é como se fosse uma empresa super estruturada que tem vários setores e várias pessoas responsáveis e várias pessoas para olhar o que você tá fazendo. Não é muito assim esse universo, esse ambiente, né? Então, eu consegui me frustrar em várias partes, só que, de certa forma, eu cometi tantos erros nesse meu primeiro projeto de hardware, nessa minha primeira plaquinha que eu dei vida, que as próximas, consequentemente, tiveram muito menos erros e, tipo assim, foram coisas muito pequenas, muito pontuais, muito fáceis de serem resolvidas, porque eu consegui errar muito
na primeira vez que eu fui fazer o meu hardware. E no universo de eletrônica, no universo de desenvolvimento de hardware, diferente do universo de software, os erros eles te cobram muito, porque tudo que você erra gera algum tipo de custo. Então, no software, você tem a possibilidade de escrever um algoritmo e ele ter algum bug ali que você vai ver na hora de compilar, e você pode compilar várias vezes, inclusive às vezes você nem tem tudo completo, você vai lá compilando para conseguir identificar e te ajudar ali no seu desenvolvimento, né? Então você consegue ter um retorno se as coisas estão indo para o caminho certo ou não, de uma maneira muito mais rápida. Já no desenvolvimento de hardware, você até pode, com certeza, você deve fazer simulações dos seus circuitos eletrônicos, né? Antes de começar, antes de montar, você faz teste em protoboard, mas quando você coloca ele no mundo real, com componentes reais, no encapsulamento exato que você vai usar no seu projeto, na sua primeira placa de circuito impresso, as coisas não funcionam como você imaginava que elas iriam funcionar, porque a interferência do ambiente ela é muito grande em cima da eletrônica, então muita coisa pode interferir e muitas decisões, muitas escolhas que você coloca no seu projeto podem interferir o bom funcionamento da sua eletrônica, né? Então, encapsulamento do componente, às vezes você tem uma mesma eletrônica com encapsulamento maior ou encapsulamento menor, o custo de componentes, a seleção que você vai escolher ali dos componentes, às vezes poucas coisas, a escolha de um fabricante ou de outro pode te gerar mais custo e principalmente não cometa o erro de colocar num projeto importante ou de colocar, às vezes, até num teste de projeto, uma eletrônica que você não tem confiança. Então, tipo assim, você pegar um chip lá que você comprou num lugar super duvidoso, que dizia ser tal componente, e você bota aquilo no seu projeto e o funcionamento daquilo é tão aleatório, tão esquisito, que você não consegue nem saber se foi você que errou, se é o chip que tá errado, se tá tudo bugado, se você deveria refazer o projeto ou não, enfim. Eu cometi já esse erro e nunca mais eu fui atrás de eletrônicas extremamente duvidosas, de fornecedores extremamente duvidosos para colocar no meu projeto, principalmente em protótipo, porque o que mais dá dor de cabeça é a gente conseguir achar os erros do protótipo para conseguir depois fazer a versão do produto e acabar construindo correções em um chip que naturalmente ele não está funcionando. Então você está resolvendo erros de algo que realmente já não está funcionando. Então você nunca vai chegar com essa eletrônica em algum lugar, sabe? Então essas foram algumas coisas que eu já passei e que fizeram com que o meu trabalho ficasse muito mais difícil, muito mais pesado. E principalmente, olha, quem tá começando tem uma cabeça assim, tipo, nossa, eu acho que eu já consegui passar um pouquinho dessa etapa, mas assim, quando a gente tá desenvolvendo o primeiro projeto de hardware, a gente não acha que a gente vai errar tanto, sabe? A gente não acha que vão ter tantas coisas que a gente precisa corrigir. A gente realmente acha que as coisas vão funcionar porque a gente foi ali, compilou, simulou eletrônica, funcionou na bancada, agora bota na placa, manda fabricar e já acha que tudo vai funcionar. E aí vem algo que eu gostaria de te pedir pra tomar bastante atenção. Não faça a primeira versão do seu hardware em grandes quantidades. Faça um lote protótipo. Você vai precisar validar essa eletrônica, não importa o quão seguro você esteja dela, se é a primeira vez que você está colocando numa placa, não faça mais do que 10 unidades desse hardware. Você cometeu algum errinho. Você precisa descobrir qual que é. Porque é a mesma coisa que sempre falam para os programadores. Se compilou e funcionou da primeira vez, o erro tá ali. Você só não encontrou ainda onde ele tá. Principalmente se for o seu primeiro projeto, não faça um lote de 200 unidades do seu primeiro projeto de hardware. Faça 10, valide. Funcionou? Aí manda produzir 200. Ou faça 10, valide. Não funcionou? Faça as correções. Se você acha que as correções realmente não precisam de um lote protótipo, porque às vezes as correções são questões de posição de componente, alguma descrição, né? Se você acha que as correções foram feitas que realmente não precisa de mais um lote protótipo, aí sim você parte para uma produção um pouquinho maior. Tá? Guarda essas palavras aí, porque vai dar vontade, principalmente quando a gente tem tempo para entregar as coisas, quando já tá em cima da hora, vai dar vontade de fazer o projeto e mandar 200, 300 unidades serem fabricadas e ó, a gente que se vire no futuro. Mas não é assim, amigo, vai dar muito mais dor de cabeça, vai ser muito pior isso no futuro, tá? Muito pior mesmo, confia em mim. Agora um outro ponto, um extra, vamos dizer assim, que eu acho que é interessante você saber, principalmente se você tá começando agora, que é sobre importação de produtos. Muitas vezes, quando a gente tá desenvolvendo hardware, principalmente quando é num cenário de uma startup, quando você tá desenvolvendo para os seus estudos, quando você tá tentando fazer um teste de mercado, um protótipo, em todos esses casos vai ser muito difícil você
você acabar apostando no mercado nacional e conseguindo encontrar tudo que você precisa no mercado nacional. Então vai ser inevitável você conhecer um pouquinho de importação e saber como trazer os produtos de fora para o Brasil da maneira legalizada, pagando todos os seus impostos e ainda assim conseguindo encaixar para que o seu produto tenha um custo viável de ser produzido e encaixar isso dentro também do seu preço de venda. Essa é uma questão que muitas vezes quem está começando não se atenta muito e acaba precificando muito errado tanto o seu trabalho quanto o seu produto final, porque não consegue entender como que funciona esse processo de importação e não consegue entender todos os impostos envolvidos. Então, a minha dica é, se você está importando um produto, pega ali a empresa que está responsável pela importação, como por exemplo a FedEx ou a DHL, liga para lá e explica para eles o que está acontecendo. Estou fazendo a compra de determinado produto, assim, preciso saber como que eu faço o cálculo completo de todos os impostos envolvendo a minha importação, como vai funcionar todo o processo. Se for a sua primeira vez, se for a sua terceira vez, se você esqueceu em algum momento, liga para esses serviços e tire todas essas dúvidas, para que você possa precificar corretamente e saber qual que é o valor de investimento dos seus produtos. Porque muitas vezes você vai estar importando componentes eletrônicos, importando peças específicas, você vai estar importando suas placas de circuito impresso e você não conhecer esse processo vai te gerar custos que você não previa. E isso pode gerar muita frustração e eu conheço muita gente que se decepcionou com a área de desenvolvimento de hardware só porque não entendia o mínimo ali de importação e depois foi taxado e não tinha precificado corretamente o produto, já tinha vendido, enfim. Dá mó bagunça se você não faz isso da maneira correta, mas tem como fazer, tá? Não é uma coisa assim que você não vai ter como fazer, que é uma coisa que você não vai ter como entender. É algo super possível de você compreender como se faz, é algo super possível de você conseguir precificar e eu tenho certeza que se você tá aí com uma boa ideia, tá aí com uma boa intenção, para fazer seu negócio, para fazer seu produto, para fazer seu desenvolvimento, para fazer seu projeto, tenho certeza que você vai conseguir vencer essa também, porque todas as outras coisas que você precisou ficar sabendo para conseguir botar esse projeto na vida real, construir essa eletrônica aí, foi muito mais difícil do que entender um simples processo ali de importação, de você saber tudo que você tem que pagar, principalmente se você liga para esses serviços e resolve todas as suas dúvidas, tá bom? Como dica final, e agora eu acho que essa é uma das mais práticas que você pode começar já a aplicar agora, independente se você está começando na graduação agora, ou se você já está no mercado há um tempo, se você está querendo empreender, mas se você quer evoluir as suas habilidades de hardware, você precisa conhecer projetos. E eu fiz muito isso, eu já fiz muita pesquisa de projeto, eu já fui muito caçando, tanto como produtos funcionam, ou caçando projetos que estavam expostos na internet, tentando entender minuciosamente como que eles funcionam, como aqueles componentes eram aplicados no projeto, como aquela tecnologia tinha sido desenvolvida, e esse tipo de coisa ajuda muito a gente a conseguir evoluir o nosso portfólio de desenvolvimento de projetos e evoluir a nossa visão também. Porque toda vez que você vê algo que já foi construído e você consegue ter acesso àquelas informações, você já tem uma base de estudo, você não está criando as coisas do zero, você não está imaginando como as coisas poderiam funcionar, e sim você tem provas ali de como aquilo funciona, e você pode seguir os seus estudos com uma base que faz sentido, entendeu? Você tem um esquemático, você tem pistas da onde procurar, sabe? E a Celos oferece isso. Tem uma aba dentro da plataforma da Celos chamada Projetos Compartilhados. E lá você consegue abrir e observar vários projetos dos mais variados tipos, tanto uma eletrônica mais simples quanto uma eletrônica microcontrolada super complexa. Você consegue acessar cada um desses projetos e entender qual foi a eletrônica e os esquemáticos utilizados. E mais, entrando dentro dessa eletrônica, você consegue inclusive saber quais foram todos os componentes eletrônicos usados ou até pegar esse projeto como base para desenvolver o seu projeto dentro das Celos. Então, são informações muito valiosas para quem está estudando. Eu conheci a Celos recentemente, fazem 2 meses que eu tenho utilizado essa plataforma e eu queria muito ter conhecido isso antes, porque o quanto isso me ajudaria a desenvolver vários projetos que eu passei meses tentando achar pistas, tentando achar projetos livres na internet para conseguir descobrir a eletrônica, assistindo vídeos tutoriais em tudo quanto é língua possível, de indiano a japonês, sabe? Para encontrar às vezes pistas mínimas, às vezes do nome de um part number, que é tipo a numeração ali do componente para que eu pudesse comprar exatamente aquele mesmo componente. Tipo, muito difícil. Já foi muito mais difícil conseguir fazer essa pesquisa de projetos e a Celos trouxe tudo isso de uma forma 100% gratuita, 100% livre para você usar. Os projetos eles estão postados ali ou por empresas, ou por fabricantes, ou pela própria Celos. É
um grande objeto de estudo para você. Então, se você tem em mente, às vezes, alguma ideia, eu já fiz outros vídeos aqui, inclusive no vídeo anterior a gente até abriu o projeto de um smartwatch, por exemplo, para saber quais componentes foram usados. Então, se você tem alguma ideia de projeto, se você tem vontade de desenvolver alguma coisa, ou se tem curiosidade de encontrar ali um projeto interessante para você usar como base nos seus estudos, acesse o link que eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo. É uma ferramenta que vai te ajudar muito e que tem me ajudado muito nos meus estudos agora. E é uma pena que eu conheça essa ferramenta só há 2 meses. Eu queria ter conhecido essa ferramenta quando eu já estava na graduação, começando meus primeiros projetos, quando eu estava começando a empreender e queria eletrônicas de referência, queria saber como algumas coisas poderiam ser desenvolvidas. Teve muita coisa que eu errei porque eu estava sem informações para começar os meus estudos. E aí eu comecei a testar, testar do zero as coisas, né? Testando só para ver se eu ia acertar. E esse tipo de coisa não é muito fácil de se fazer, ficar tentando reinventar a roda quando a gente já tem tanta informação disponível para estudo. Então fica aí a dica da ferramenta para você utilizar, tá aqui na descrição. Espero que te ajude nos seus desenvolvimentos. Se você tem alguma ideia de projeto que você tá maquinando aí, que você tá tentando desenvolver, ou me conta também aqui nos comentários em que momento da vida você tá. Se você tá entrando na graduação, se você tá procurando aí a faculdade ideal para você, se você tá agora tentando empreender, se já faz muitos anos que você tá no mercado e quer compartilhar também um pouco da sua experiência, um pouco da sua história comigo, deixa pra mim aqui nos comentários ou participa do nosso grupo do Discord que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda na nossa comunidade. Aqui é uma galera que ama desenvolvimento de hardware, a comunidade de Julia Labs é muito, muito, muito legal. São pessoas que amam projetos, amam criatividade, amam desenvolver coisas com eletrônica. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E também você está convidado para participar das nossas lives que acontecem todas segundas, terças, quintas e sextas aqui nesse canal. É só se inscrever que você vai receber a notificação de quando a live começar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e tchau!